A melhora do clima brasileiro favoreceu a safra de café, segundo a Redpoint Global Markets. Os preços continuam em queda com este cenário. Vamos entender então toda essa situação com a Natália Gandolf, que é analista de inteligência de mercado da Redpoint. Boa tarde, Natália. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Muito obrigada. Natália, qual o impacto desse cenário climático na oferta brasileira de café? Então, primeiro a gente precisa contextualizar esses resultados, essa perspectiva, né? Começando com a produção brasileira do ciclo 22-23, que finalizou a colheita agora em setembro, né? Ficou de fato acima do registrado no ciclo 21-22, mas a gente precisa observar que o ano de 2022 seria um ano de safra cheia para o Arábica, né? Então, em comparação com 2020, que foi o ano anterior de venalidade positiva para o Arábica, né? A gente observou uma queda de 25% na produção. E isso ocorreu devido ao estresse produtivo, a seca, que afetou a produção de 21, também levou uma porcentagem maior de esqueletamento e também afetou o crescimento vegetativo. E, por fim, as geadas, né, que diminuíram o potencial da safra. Então, colocando em perspectiva, a gente teve um aumento na 22 em relação a 21, né? Mas a gente está falando de duas safras em que a produção de arábica ficou muito aquém do normal, né? Agora, para 23, a gente já tem a produção, a parte da produção que foi esqueletada nos anos anteriores, principalmente do 21, retornando a produção para o 23, né? Então, a gente tem um aumento dessa parte produtiva, dessa área produtiva para 23, por conta desse esqueletamento que está voltando agora. E a gente também teve um aumento das chuvas em outubro, que gerou mais de uma florada, né? Então, a gente teve floradas muito positivas nesse primeiro momento. As floradas mais antigas já estão com pegamento de chumbinho já. Então, essa é a perspectiva, né? A 22, ela tá ficando um pouquinho mais no segundo plano, em comparação com a 23. E para 23, a gente tem, então, principalmente esses dois fatores. O retorno das chuvas, apesar de uma expectativa de laninha, e a questão das áreas que foram esqueletadas em anos anteriores, retornando à produção. Próximas temporadas. E como é que isso afeta as exportações brasileiras, Natália? Então, para as exportações brasileiras, né, o arábica ele deve continuar ganhando espaço, com o conilon sendo mais direcionado ao mercado interno, né, que a gente já tem observado. Então, isso pelo menos do curto ao médio prazo. Em termos de volume, nós esperamos exportações ligeiramente acima das exportações de 21, porque apesar do aumento da produção e menor participação do arábica no mix doméstico, né, a quebra de 21 com manutenção de exportações fortes esgotou estoques de passagem, né? Então, isso pensando em Brasil e em termos globais, a gente vê os estoques maiores nos destinos, mas com origens trabalhando com estoques abaixo da média no geral para o ciclo 22-23. E os preços eles devem continuar em queda a médio e longo prazo? O que você acha? Então, pensando em termos de preços, Nova York reage não só aos fundamentos, com uma perspectiva, como a gente discutiu, mais otimista para 23, 24 no Brasil, agora observando aí floradas bonitas após as chuvas de outubro, mas também fatores técnicos e macroeconômicos, né? Então, tivemos um mercado em fase de consolidação por meses, e a queda das médias móveis de curto prazo abaixo das de longo prazo acabou sendo um dos drivers técnicos para a resposta em Nova York, né? E novos níveis estão se consolidando, consequentemente. Do lado macro, hoje mesmo, estamos observando um exemplo do café reagindo ao ambiente macro, né? Com a posição ainda mais hawkish do Banco Central dos Estados Unidos e em meio a um mercado de trabalho bem aquecido. E dólar índice reagindo e pressionando commodities em geral. Existe a preocupação com a demanda nesse quadro também, de aperto monetário. Então, de um lado, temos uma safra brasileira 22, que dirige um déficit global para o ciclo 22-23, mas esse fundamento acaba ficando em segundo plano, com o otimismo atual em relação à safra 23 e o quadro global de aperto monetário sendo exacerbado por movimentos técnicos. Agora, em relação à perspectiva de queda na produção em outros países importantes, como é o caso da Colômbia, você acha que isso deve afetar a oferta global de café? Então, agora entramos no período de colheita da safra 22-23 para os países do grupo de outubro, né? Como Colômbia, Centrais, Vietnã. E ainda existem pontos de atenção, como tempestades tropicais, a exemplo da tempestade Lisa,
passando pela América Central, também pelo México, e a região deve ter um aumento das chuvas, o que pode atrasar a colheita e também leva a gente a lembrar do ETA e IOTA nos anos anteriores, né? No geral, a gente espera um aumento da produção global neste período, no 22-23, mas ainda não em taxas suficientes para compensar a demanda, né, gerando um déficit. Para a produção brasileira especificamente, como a gente já está olhando para o 23-24, né, as floradas foram positivas e o desenvolvimento dos chuvinhos também é adequado, mas a gente ainda precisa observar o pegamento das floradas mais recentes e a continuidade das chuvas nos próximos meses para o enchimento adequado dos frutos. E, novamente, a produção brasileira que deve ditar o tom para 2023. Tá certo. Obrigada, viu, Natália, pelas suas explicações aqui. Uma boa tarde para você. Muito obrigada, Priscila. Boa tarde.